Olá, nossos alunos do Aprova. Um alô especial e um tira-dúvidas fundamental para vocês. Eu sou a professora Adriana Menezes, vocês já me conhecem de Direito Previdenciário. Deixo aí com vocês o meu site para qualquer dúvida, né? Ou mesmo para colher materiais de apoio. Veja, o tira-dúvidas para o direito previdenciário, nós recebemos dos alunos do Aprova, na nossa matéria especificamente, mais de 500 perguntas, mais de 500 dúvidas. Em uma hora, impossível de dirimir todas elas. Então, o que fizemos? Vimos que muitas dúvidas são comuns ou são semelhantes de outros alunos. Tentamos fazer por blocos, né, quais as principais dúvidas e aquelas que porventura não foram sanadas aqui para vocês. Eu tenho o e-mail de todos vocês, dos mais de 500 alunos que passaram as dúvidas. E eu vou tentar responder por e-mail todas as outras que não ficaram, né, dirimidas aqui, tá ok? Então, fiquem tranquilos, vocês serão sempre amparados por nós. Dúvida não se pode levar para a data da prova. Vamos lá. O bloco de dúvidas que surgiu é quanto à legislação a ser cobrada na prova e a prova em si. Vocês fizeram dominando na banca, né? Quem ainda não teve oportunidade pode se inscrever. Professora, qual é a legislação aplicável no concurso? A regra 8595 para aposentadoria por tempo de contribuição está valendo para o concurso do INSS? Sim, ela entrou em vigor antes da data da publicação do edital do concurso do INSS. E nós vamos ver depois como que essa regra é aplicada, porque muita gente teve dúvida. Outra dúvida. A desaposentação pode ser abordada na prova relacionada à concessão de benefícios? Veja, acredito que não. Por quê? Porque a desaposentação é um instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência, mas não tem amparo legal. Então, há pouca probabilidade da desaposentação cair. E se cair? Você vai dizer que, segundo a legislação previdenciária, ela não é permitida. As aposentadorias por tempo de contribuição, por idade e especial, elas são irrenunciáveis, ok? Mais uma dúvida? Vamos lá. Podemos afirmar que mais de 50% das questões de conhecimentos específicos será acerca dos benefícios, dos beneficiários e dos benefícios? Com certeza. Pelo histórico das provas do CESP e pelo histórico das provas que esta banca realizou para os concursos do INSS, cerca de 70% do número de questões envolve o regime geral de previdência social. Envolve os beneficiários, segurados e dependentes, os benefícios em si. E aí, quando eu falo em benefícios, todos os requisitos, toda a estrutura de concessão, cessação, suspensão do benefício. Então, realmente, eu acredito que de 60% a 70% das questões, das 70 questões que virão, elas estarão dentro do regime geral de previdência social. E as demais ficarão em torno das demais matérias: evolução, custeio, benefício de prestação continuada, da assistência social, né? O conceito e organização e princípios da Seguridade Social. Veja, vai ser cobrada jurisprudência na prova de técnico, para técnico do INSS? Não, porque no edital não consta posição dos tribunais superiores. E essa conclusão que a gente tira
é comparando, vocês podem verificar isso, dois editais que o CESP lança no mês de dezembro. Um no dia 17 para o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e o outro do INSS. No primeiro, está bem claro que vai ser cobrada a posição dos tribunais superiores. No segundo, que é do INSS, não está colocado dessa maneira. Portanto, se preocupem bem com a legislação previdenciária, ok? Então, essas eram as principais dúvidas. E, professora, qual a legislação seguir? Segue a legislação que estava em vigor no dia da data da publicação do seu edital, no dia 23 de dezembro de 2015. A Lei 13.146 de 2015 não está explicitamente colocada no edital do concurso do INSS. As alterações que ela traz e que passam a vigorar do dia 3 de janeiro de 2016, a meu ver, no meu entendimento, não serão cobradas. O CESP faz um outro comunicado, né, no início de fevereiro desse ano, dizendo exatamente a legislação que não constar ali não será cobrada, tá bom? Outra questão que nós tivemos bastante pergunta é em relação à Lei Eloy Chaves. Qual era a dúvida de muitos? Quem mantinha aquela caixa de aposentadoria dos empregados das estradas de ferro no Brasil? Você sabe que a Lei Eloy Chaves, ela é criada em 1923, considerado o marco da Previdência do Brasil, da Previdência Social no Brasil, embora antes já tivéssemos, né, alguma legislação em relação à proteção social do trabalhador. Agora, como que essa caixa de aposentadoria e pensão criada pela Lei Eloy Chaves é mantida? Com contribuições dos empregados, empregadores e participação do governo também. Professora, mas a senhora sempre disse que a Constituição de 38 foi a primeira a estabelecer a forma tríplice da fonte de custeio previdenciária. Sim. Na Constituição, a Constituição de 38 trouxe no seu texto, pela primeira vez, a forma tríplice de custeio da Previdência Social. Não quer dizer que pela primeira vez foi criada a forma tríplice de custeio da Seguridade Social. Em termos constitucionais, no texto da Constituição, é realmente a primeira Constituição que traz textualmente a forma tríplice de custeio. Empregados, empregadores e o Estado ou o governo, né? E também essa Constituição de 34 traz pela primeira vez no seu texto o termo previdência. E lá em 46 traz previdência social. Então, para fechar essa dúvida em relação à Lei Eloy Chaves, havia sim contribuição do empregado, do empregador e do Estado. A questão da CESP, que a gente trabalha às vezes, uma anterior, quando fala que a Lei Eloy Chaves criou a Caixa de Aposentadoria e Pensão dos empregados das estradas de ferro do país, sendo mantida e administrada pelo Estado, ela continua errada, porque não é o Estado apenas que mantém. Eu tenho contribuições de empregadores e empregados também, certo? Veja, também tivemos muitas dúvidas em relação aos segurados. Muitos em relação aos segurados obrigatórios, né? Você sabe que os segurados obrigatórios, ele tem a sua filiação, ou seja, o seu vínculo com a Previdência Social, vem automaticamente com o exercício da atividade remunerada, mas o exercício de forma lícita, né? De forma lícita. Então, veja,
A primeira pergunta que aparece com mais frequência: qual é a idade mínima para contribuir para o regime geral de previdência social? Todos os segurados da Previdência Social no regime geral, com exceção do menor aprendiz, vão se filiar a partir dos 16 anos. Então, segurados obrigatórios, nós vamos enquadrá-los como tal a partir dos 16 anos, exceto o menor aprendiz, que pode exercer essa condição a partir dos 14. Então, portanto, a sua filiação pode ocorrer a partir dos 14 anos de idade. No caso do segurado facultativo, há muita dúvida porque o aluno lê as leis 8.212 e 8.213 e vem lá facultativa a partir dos 14 anos. Vão para o decreto e vem a partir dos 16 anos. Afinal, o segurado facultativo se filia a partir dos 16 anos. Pode guardar a partir dos 16 anos. Isto porque, quando a Constituição Federal proíbe o trabalho para menores de 16 anos, exceto o caso do menor aprendiz, ela vai amparar obrigatoriamente segurados a partir dos 16 anos, salvo exceção. Então, com isso, o facultativo também só pode se filiar a partir dos 16 anos. Então, qual a idade mínima? 16. Exceção, menor aprendiz que pode se filiar, ou que deve, né, porque é segurado obrigatório, a partir dos 14 anos de idade. Veja, a atividade ilegal, professora, é amparada pelo regime geral de previdência social? Não. A previdência, ela vai amparar o trabalhador, aquele que vai exercer atividade remunerada de forma lícita. Isso se tratando de segurados obrigatórios. E o segurado facultativo, aí ele quer participar do regime geral, mas não declarando que exerce uma atividade ilícita, óbvio. O cuidado que você tem é que, quando a questão te traz uma situação hipotética, você tem que avaliar que o exercício daquela atividade é lícito, né? Se for, você poderá enquadrar o segurado obrigatório nas 5 categorias: empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso, segurado especial ou contribuinte individual. Então, uma questão muito recorrente na sua banca é a questão do garimpeiro. O garimpeiro, ele é um contribuinte individual, segurado obrigatório. Mas, por exemplo, se vier que esta pessoa exerce atividade de garimpo em terras não autorizadas, em terras indígenas, onde o exercício do garimpo é proibido, você não vai poder qualificá-lo como contribuinte individual, porque a atividade que ele está exercendo, embora seja de garimpo, é ilícita, tá bem? Então, fica aí a questão para você pensar. Dúvida: pessoas que trabalham no exterior, professora, são empregados ou são contribuintes individuais? Em qual condição eu classifico como empregado e como contribuinte individual? Veja, eu trouxe aquelas mais recorrentes para você. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil. Nesse caso, eles estão domiciliados e vão ser contratados no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Veja, estes daí, na verdade, eles vão ser contratados aqui no Brasil, desde que também domiciliados aqui no Brasil, e vão trabalhar numa empresa brasileira no exterior. Serão empregados,
serão empregados. E não tem exceção, salvo se. Não tem salvo não, né? Estão trabalhando numa empresa nossa, nacional, no exterior, sendo brasileiro ou estrangeiro, mas domiciliados e contratados no Brasil. Agora veja outra possibilidade. O brasileiro civil que trabalha para a União, no exterior, em organismos oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se segurado na forma da legislação vigente do país, do domicílio, ele é empregado. E qual é o termo mágico aqui que eu tenho? Ele trabalha para a União, nesse organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo. Se, veja, esse brasileiro trabalha no exterior para o organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo, mas aqui não está trabalhando para a União e não vai ser coberto por regime próprio de previdência social, nesse caso ele é o quê? Ele é um contribuinte individual. Então veja, dois brasileiros, ainda que lá domiciliados e contratados, vão trabalhar no organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo no exterior. O primeiro lá trabalha para a União, é empregado. O segundo trabalha para o organismo internacional, contribuinte individual. Mas lembrar que o primeiro não pode estar amparado pela legislação previdenciária daquele país do domicílio. E o segundo não pode estar coberto por regime próprio de previdência social. Então veja, né, a diferença, o termozinho aí para União. Vamos a outra dúvida? Veja, um servidor público federal efetivo que for eleito para vereador e tenha compatibilidade de horários do cargo efetivo e o cargo de vereador, esse servidor será vinculado ao regime próprio pelo cargo efetivo e se vincula também ao regime geral pelo cargo de vereador? Olha, essa dúvida se tornou frequente. E se tornou frequente por quê? Porque o exercente de mandato eletivo, municipal, estadual ou federal, desde que não abrangido por regime próprio de previdência social, é segurado obrigatório da previdência social na condição de empregado. Só que a Constituição, em relação somente ao vereador, permite que, se houver compatibilidade de horário, ele pode exercer a atividade que ele antes exercia junto com a vereança. E aí surge aquela explicação, e pode vir até na sua prova, que um servidor público efetivo, ou seja, amparado por regime próprio, ele vai ser eleito vereador. Se ele for exercer somente a atividade de vereador, ele não será do regime próprio. Por quê? Porque ele é amparado do regime, não será do regime geral, ele será do regime próprio, porque já é coberto e vai se licenciar do cargo para exercer o mandato eletivo. Mas como no vereador eu posso exercer as duas atividades, aí ele exerce a atividade, ocupa lá o cargo efetivo dele, continua amparado pelo regime próprio, mas também o exercício do mandato eletivo municipal. Nesse caso, ele vai ser segurado obrigatório do regime geral na qualidade de empregado. Então, ele vai ter amparo dos dois regimes. Se vier a questão, o deputado, o governador, né? Nesse caso, ele não pode acumular, não pode exercer as duas atividades. A Constituição não permite, mesmo havendo compatibilidade de horários. Então,
Então, nos outros exemplos de mandato eletivo, se for o eleito, o exercente de mandato eletivo, for amparado por regime próprio, ele não vai ser segurado obrigatório do regime geral. Caso ele não seja um servidor amparado por regime próprio, aí ele vai para o regime geral normal como empregado. Então, a única exceção que nós temos aí, não é que é exceção, é porque a própria Constituição permite o exercício conjunto das atividades quando houver a compatibilidade de horários. É o caso do vereador, né? Então, veja, esse servidor será vinculado ao regime próprio pelo cargo efetivo? Sim. E se vincula também ao regime geral pelo cargo de vereador? Também. Porque nesse caso é como se ele estivesse exercendo atividades concomitantes. Nesse caso não, é concomitante, mas em regimes distintos, ok? Veja, outra dúvida extremamente importante. Segurado especial pescador. Ele vai poder utilizar embarcação de pequeno porte? Sim. Ele vai exercer a pesca individualmente ou em regime de economia familiar, utilizando embarcação de pequeno porte ou sem utilizar embarcação. A embarcação de pequeno porte é aquela cuja arqueação bruta é igual ou inferior a 20. Não tem o termo 20 toneladas, igual ou inferior a 20. Você pode procurar essa conceituação na lei da pesca, que vai verificar que não tem o termo tonelada. Eu, inclusive, já fiz vídeo sobre esse assunto, podem acompanhar também no YouTube, tá ok? Então, uma dúvida, né, cruel, que numa vacilada você pode aí se perder. Veja, utiliza embarcação de pequeno porte. Segundo a lei, arqueação bruta igual ou inferior a 20. Não temos 20 mais nada. Igual a 20. Professora, preciso saber o que significa esse número 20, 100, menos... Não, só isso já basta para a sua prova, ok? Mais uma dúvida. Uma pessoa com deficiência pode exercer atividades especiais? Como será sua aposentadoria? Ora, uma pessoa com deficiência, ele vai exercer as suas atividades que a deficiência lhe permitir. Pode exercer atividade em condições especiais? Sim. Quais são as aposentadorias concedidas ao segurado com deficiência? Aposentadoria por invalidez com as mesmas regras de um segurado não deficiente. Deficiência não significa invalidez, mas um segurado com deficiência pode vir a ficar inválido algum dia? Sim, como qualquer outro. Não mesmo em razão da deficiência, mas em razão de qualquer outro motivo. Vai poder se aposentar com aposentadoria especial? Sim, desde que cumpra os requisitos exigidos para aposentadoria especial, como qualquer outro segurado. Não tem critérios diferenciados para ele na aposentadoria por invalidez e na aposentadoria especial. Já na aposentadoria por idade, ele poderá se aposentar com uma redução de 5 anos na idade mínima exigida, independentemente do grau de deficiência. Pode se aposentar por tempo de contribuição, com reduções do tempo mínimo de contribuição exigido. Aí, dependendo de quê? Do grau de deficiência que ele tiver. Então, grave, moderada ou leve, ok? Então, um segurado com deficiência pode se aposentar nas 4 aposentadorias, desde que ele cumpra os requisitos para tal, né? Que a qualidade de segurado dele lhe permite para ter aquela aposentadoria e ele preenche os requisitos para a sua concessão. Perfeito,
tá ok? Vamos lá. Quanto à manutenção da qualidade de segurado, quem recebe auxílio acidente mantém tal vantagem? Primeira coisa que eu preciso falar que auxílio acidente tem hífen. Auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário maternidade, salário família apresentam hífen. Então, o segurado que estiver recebendo auxílio acidente, ele mantém a sua condição de segurado? Sim. E por quê? Onde eu busco essa resposta? Lá no próprio artigo 15 da Lei 8.213. Veja, sem limite de prazo, quando estiver em gozo de benefício. Então, o segurado mantém a condição de segurado independentemente de contribuições, sem limite de prazo, enquanto estiver em gozo de benefício. O auxílio acidente não é um benefício para o segurado? Quais? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Somente esses 4 poderão ter auxílio acidente. Estando em gozo de auxílio acidente, permanecem na condição de segurado? Sim. Mesmo não voltando mais a contribuir ou parando de contribuir? Sim, porque estão em gozo de benefício. Não podem esquecer isso. É uma dúvida muito comum entre vocês. Veja a próxima dúvida. Manutenção da qualidade de segurado não conta para fins de tempo de contribuição. Porém, existe exceção? Ora, quem fez essa pergunta foi uma pessoa que está estudando muito e a gente percebe, né? Veja, o tempo que você está no período de graça é porque você não está contribuindo. Então, a regra é que esse tempo não é computado como tempo de contribuição. Certíssimo. Não é computado como tempo de contribuição. Mas nós temos lá, eu gostaria que vocês anotassem, no artigo 60 do Decreto 3.048, duas possibilidades, né, em que mesmo o segurado estando em gozo de benefício previdenciário, aquele tempo, embora não tenha havido contribuição, é computado como tempo de contribuição. Veja, se você está em gozo de benefício, você mantém a condição de segurado enquanto permanecer, sem limite de prazo. Esse tempo não é contado, mas você vai anotar para mim que, no caso do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez acidentários, ou seja, decorrentes de acidente do trabalho, esse período você mantém a condição de segurado, não mantém? Sim, mas esse período é computado como tempo de contribuição, de acordo com o artigo 60 do Decreto 3.048 de 99. E o auxílio doença e a aposentadoria por invalidez, quando forem não acidentários, ou seja, não decorrentes de acidente do trabalho, eles poderão ser computados como tempo de contribuição se e somente se forem gozados entre períodos de atividade. Então, o tempo de gozo deles é entre intervalos, entre períodos com intervalo de atividade. Então, quando o aluno me fez essa pergunta, né? Tem alguma exceção onde o segurado se mantém no período de graça, mas esse tempo é contado como tempo de contribuição? Tem. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez acidentários, sempre. Auxílio doença e aposentadoria por invalidez não acidentário entre períodos de atividade. Isso é que você deve guardar. Parabéns
para quem fez essa ligação, né? Aí nos seus estudos. Parabéns para esse aluno, tá bom? Veja, nós gastamos aí a nossa primeira aula para tirar as dúvidas. Vamos para a próxima, porque tem muita coisa ainda para ser explicado. E lembrando a você, o que a gente não conseguir dirimir com os nossos vídeos, vocês aos poucos, isso é compromisso meu, da sua professora, não do curso. Eu, professora Adriana Menezes, passarei e-mail pessoalmente dirimindo as suas dúvidas, como eu faço com todos os nossos alunos, vocês sabem disso, tá ok? Vamos para a próxima aula.